Olá, esse é o Educação Audiovisual na Prática, o podcast da Semente, Escola de Educação Audiovisual. É uma alegria estar aqui novamente. Esse é mais um episódio da segunda temporada do podcast. Nessa temporada, a gente está se propondo a estabelecer um diálogo mais aprofundado entre as professoras que atuam no chão da escola, sobretudo com a educação audiovisual para as infâncias, e as pesquisadoras, pesquisadores, profissionais da educação, da educomunicação, das artes, que contribuem para esses processos, para que eles sejam férteis e significativos no chão da escola, né? A gente está no nosso 8º episódio, e é um episódio muito importante para a gente, muito especial, porque é fruto de uma parceria muito fértil que vem ocorrendo desde 2022, né, com o grupo que faz um trabalho interinstitucional, uma pesquisa interinstitucional de tecnologias de informação e comunicação e inovação nos processos de escolarização na educação inclusiva, em diferentes contextos no Brasil e na Espanha. É um grupo que envolve muitas universidades, são 6 universidades: a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a PUC-Rio, a Universidade Estadual do Pará, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Campus Caxias, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a Universidade Católica Dom Bosco do Mato Grosso do Sul e a Universidade de Alcalá de Henares, na Espanha. É um grupo que pensa a inovação pedagógica a partir dos parâmetros da aprendizagem colaborativa na formação de professoras. E desde 2022, né, o grupo convidou a Semente para aprofundar a pesquisa e o desenvolvimento metodológico para as práticas de alfabetização e o letramento, com o apoio dos dispositivos de criação audiovisual, das práticas de cineclube e das atividades de sensibilização à linguagem audiovisual. Então, desde então, a gente desenvolveu um material didático e passamos a fazer um trabalho de formação e acompanhamento do grupo, uma parceria mesmo nesse desenvolvimento colaborativo das práticas e da pesquisa que as professoras e as pesquisadoras desenvolvem entre a sala de aula e os espaços universitários. Então, é um projeto super interessante, a gente vai falar mais sobre isso, apresentar as professoras que estão desenvolvendo esse trabalho e espero que vocês possam se inspirar com essas contribuições que elas vão trazer para vocês. Eu sou o Felipe, um dos coordenadores da Semente, a Escola de Educação Audiovisual. Passo a palavra para a Ana se apresentar e a gente dá início ao episódio. Oi, minha gente, boa noite. Também estou bem alegre de estar aqui com vocês todas e também com quem está nos ouvindo agora, né? Eu fiquei pensando aqui um pouquinho, né, do que o Felipe mencionou, né, que a gente está trabalhando junto desde 2022 e, para mim, teve aquele encontro que fizemos online, né? E foi massa. E o encontro presencial em Vassouras, assim, e que concretizou para mim, né, essa possibilidade de fazer um trabalho como vocês fazem, intersetorial. Não é intersetorial, é interdisciplinar. Qual é a palavra mesmo? É interdisciplinar, né? Intersetorial, né? Também. E eu achei isso muito grandioso, assim, para além, assim, olhando inicialmente, né? Vocês sendo 6 universidades nessa interação, ainda mais com um conjunto de professoras das escolas do ensino fundamental. Eu achei isso bonito demais, é muito inspirador. Realmente, eu acho que é um momento muito interessante da gente poder fazer com que essa proposta chegue a outros lugares, né? Que inspire outras relações assim tão intensas e colaborativas como a que vocês fazem, né? E também já para trazer para a conversa, né? Queria que vocês explicassem também, começar a falar um pouquinho de como foi a formação do grupo, né? Como foi que surgiu a ideia, né, de desenvolver uma pesquisa colaborativa e interinstitucional? Olá, Ana Bárbara. Olá, Felipe. Um prazer estar aqui com vocês, batendo papo hoje. Meu nome é Mônica Cassar. Sou professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Então, rapidamente, falando um pouco da origem do projeto, é uma origem bastante remota, porque ela diz respeito a experiências ainda no começo dos anos 2000. Em 2005, eu tive a oportunidade de ficar um tempo fora do país, fazendo um estágio de pós-doutoramento na Universidade de Alcalá.
E nessa situação, eu presenciei duas coisas que me chamaram a atenção. Uma foi o uso na escola, naquele momento, escolas espanholas, eh, da criançada fazer o jornal da escola, usar o jornal da escola como forma de comunicação dentro da escola. E uma outra coisa que me chamou a atenção também, que não foi na Espanha, mas foi na Holanda, o problema, colocar problema entre aspas, porque eu não vejo como problema, mas naquele momento ah, as escolas viam ali nos Países Baixos, né, como um problema lidar com a população imigrante, que não falava a língua original e, ao mesmo tempo, vinham com culturas diferenciadas. Assim era discutida a questão da inclusão naquele momento, não era direcionada a questão da pessoa, da criança, do aluno com deficiência. Bom, isso ficou tal, e depois, anos mais tarde, continuando como docente da UFMS, começamos a conversar inicialmente no campus do Pantanal, em Corumbá, sobre como seria interessante o uso de tecnologia para a gente proporcionar o contato entre crianças e o desenvolvimento da troca dialógica entre alunos. E aí nós, na época, propusemos, com a ajuda, inclusive, bastante próxima da professora Andressa Rebelo, um projeto de pesquisa, de pesquisação, na verdade, de montagem de blogs em uma das escolas municipais em Corumbá. E foi aí que surgiu. Então, na verdade, o que a gente tentou perceber que o uso da tecnologia pode ser utilizado como uma ferramenta interessante, não só de interesse da criançada, mas também como forma facilitadora de comunicação, principalmente para crianças que têm dificuldade de verbalizar, por exemplo, né? Segundo, a troca dialógica era uma coisa fundamental, porque no interesse de você trocar informação com um colega, seja que você conhece ou que você nunca viu na sua frente, você desperta na criança a curiosidade não, a escola deixa de ser o lugar apenas para você cumprir ordem ou ser alfabetizado para cumprir uma determinada tarefa, mas o processo de aquisição de leitura e escrita passa a ter a função social, de fato, para aquela criança que quer dominar um código linguístico que, ao mesmo tempo, é mais do que um código linguístico, porque é constituidor do pensamento humano, e com isso ele vai dominar essa outra forma de linguagem e tentar se expressar. Com isso é que surgiu a ideia inicial e na conversa com a Rosália, depois, mais tarde, já em 2017, em 2016, 2017, a gente pensou por que não fazer um projeto que, de fato, colocasse essas crianças em contato para fora dos seus estados. E aí que a gente teve a ideia de contactar pesquisadores para que pudessem se envolver com essa temática, não só não só na cidade de Corumbá, na cidade do Rio de Janeiro. A professora Ivanilde se interessou de cara lá no estado do Pará, e aí em Belém do Pará. No entanto, nós nos demos conta de que a presença do pesquisador na escola, por si só, não garante uma mudança na prática escolar. Ou a gente envolveria os docentes das escolas, ou, ao findar a pesquisa, tudo ia continuar. Quer dizer, teríamos grande chance de todo esse processo não seguir em frente. Então, eu sou Rosália Duarte, eu sou da PUC do Rio. Essa proposta de Mônica juntou vários professores de vários lugares, e a primeira coisa que a gente percebeu é que o diálogo universidade-escola depende
da consolidação de uma parceria. E isso precisa ser algo de longo prazo, né? A gente usa o conceito de mobilização de conhecimento. A ideia é que a gente possa compartilhar com as escolas a produção acadêmica, ou seja, fazer chegar à escola e aos professores aquele conhecimento que é produzido no mundo acadêmico e, ao mesmo tempo, trazer para dentro da universidade o conhecimento que é produzido na escola. Então, essa foi a base da ideia de fazer um projeto de aprendizagem colaborativa, porque a gente entendeu que a gente também precisa aprender a coordenar um projeto desse tamanho. Hoje nós somos quase 40 pessoas, entre os professores da educação básica, que são em torno de 29, 30, não sei, nunca sei exatamente, e as universidades, né, e os membros das professoras das universidades. Então, a gente entendeu que a gente precisava aprender, e aprender, a melhor maneira de aprender é aprender junto. A ideia de uma inovação pedagógica passa por isso, né? Assim, a gente trabalha com o conceito de inovação educativa e inovação pedagógica. A gente sabe que a inovação escolar depende da instituição, depende de decisões institucionais. Não são estratégias que o professor adota, que vão fazer a grande mudança, que vão fazer a transformação na escola. Mas a gente também entende que a inovação pedagógica, que é essa que o professor cria na sala de aula dele, com os colegas dele, com as crianças dele, pode gerar movimento no contexto escolar e pode levar a instituição a rever seus parâmetros, seus princípios, seus pressupostos, mas sempre a inovação é institucional. Ela precisa ser uma tomada de decisão institucional. Mas, como estamos juntas e como temos muitas ideias juntas para desenvolver, a gente achou que dava para pensar, para apostar numa inovação pedagógica, ou seja, fazer diferente, fazer melhor com os recursos de que a gente já dispõe. Essa era a ideia de inovação com a qual a gente trabalhava. Gente, uma coisa que me chama a atenção do trabalho de vocês é essa aposta que vocês fazem na aprendizagem colaborativa na formação de professoras, né? Eu acho isso incrível. Queria saber mais de vocês, assim, qual é esse processo, por que se dedicar a esse processo, né? Pensando que na universidade a gente tem um trabalho de formação de professoras e, querendo ou não, é um pouco mais tradicional, né? A não ser que tenha um envolvimento mais profundo com a extensão universitária, né? Ele tende a se dar dentro da sala de aula, reproduzir muitas dinâmicas transmissivas mesmo, né? De ensino e aprendizagem. Então, assim, por que apostar na aprendizagem colaborativa, né? Como é que isso realmente apoia os processos de inovação pedagógica nas escolas, né? Gostaria de ouvir de vocês um pouco sobre isso, com base nas experiências mesmo, né? Que resultados vocês têm conseguido? Eu acho que a gente começou muito no que a gente já sabia fazer na universidade e na sala de aula. A gente convidou pessoas, estabeleceu temas-chave, formação do leitor, a alfabetização, etc. Convidava pessoas e fazia uma espécie de oficina. E foi interessante, mas ainda não era o que a gente achava, ainda não era não deu o fruto que a gente esperava. As pessoas gostaram, mas ainda era muito a pessoa entrava, assistia o curso e, e depois fazia seus comentários, etc. Aí a gente pensou na ideia de adotar o modelo do Lesson Study adaptado. O Lesson Study é um modelo de formação de professores que os japoneses criaram, que é essencialmente colaborativo. Os professores se juntam, definem qual é o problema a ser resolvido, o problema pedagógico específico, criam o plano de aula, criam a atividade pedagógica juntos, e aí cada um deles executa na sua sala e observa o outro executar.
Então, a gente fez mini-grupos, um grupo grande com 9, 10 pessoas, mas cada mini-grupo tinha 3 ou 4. Eu acho que o mais legal foi isso. Isso foi sendo fabricado, sabe? Hoje, 5 anos depois, né, a gente tem uma dinâmica estruturada, consolidada, que já faz parte de todas nós. Todo mundo já sabe qual é a dinâmica e todo mundo vai criando em cima da dinâmica. Mas veja, isso levou 5 anos para ser construído. Um outro aprendizado que a gente teve, que a formação de professores nesse formato exige muito tempo, e tempo, intimidade, familiaridade, parceria, as pessoas vão criando afinidades eletivas, que é melhor trabalhar assim, é melhor. A aprendizagem colaborativa também depende de afinidades eletivas, sabe? Uma pessoa com quem eu gosto mais de trabalhar, que faz coisas parecidas com a minha. Enfim, esse foi um modelo que foi sendo colaborativamente desenhado. Eu sou Kelly, professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e comecei nesse projeto em 2017, quando eu era professora de educação básica. Eu trabalhava no município aqui em Angra dos Reis, na sala de recursos. Eu me vi uma pessoa muito solitária no meu ambiente para falar daquele assunto, para poder comentar e tentar resolver os problemas da educação. E quando a gente entra na aprendizagem colaborativa, que a gente começa a dividir, que a gente começa a ter essa afinidade com as pessoas, a gente meio que se desloca desse universo sozinho para trabalhar em grupo e para você ficar mais firme até. Então, hoje, enquanto professora da universidade, da licenciatura em Educação Especial, eu não me vejo de outra forma, e como ser praticante mesmo, não só profissionalmente, mas pessoalmente. Então, acho que a aprendizagem colaborativa é para a vida, para a gente num todo, para tomar decisões, para resolver os nossos problemas. E na educação, assim, a gente tem muitas questões ainda que a gente precisa conversar entre pares, conversar com pessoas de outros lugares, como a gente faz aqui nesse projeto. E aí, por exemplo, um desafio que a gente tem, que é a tecnologia. A gente tem lá os dados, né, do censo escolar, dizendo que a gente tem ampliação da área tecnológica, de internet nos ambientes, nos lugares, né? A gente tem isso mapeado. Mas quando a gente vai para a prática, a gente vê que ainda tem muita defasagem sobre isso. Então, o nosso desafio de trabalhar TIC, de trabalhar tecnologia, pensando nessa junção com leitura e escrita, é o que está também nos movendo. O que podemos fazer? E aí a aprendizagem colaborativa gruda na gente ali, faz a gente cada dia, né, pensar em coisas novas, em diferentes, em transformações, e é uma potência, realmente é uma potência que a gente pode dizer que vale a pena investir. A ação para esperançar é preciso ter afetividade. Para esperançar, é preciso ter amorosidade. Boniteza de encontro, união e construção. Desafios, aquilo que nos move, nos motiva, provocar alguém a conseguir esperançar. Diálogo, é preciso saber falar, saber expressar, mas principalmente saber ouvir para esperançar. A escuta é mais do que ouvir. A escuta é compreender o outro. E para esperançar, precisamos escutar. A partilha é construção. E a construção é fundamental para esperançar, para a própria esperança. Então, a partilha, seja de coisas boas, seja de coisas às vezes não tão boas, é fundamental para a construção de um mundo cheio de esperança. Colaboração. Colaborar é trabalhar junto. Labore é trabalho. Isso é tudo o que fizemos até aqui, é o que fizemos nesse vídeo e é o que continuaremos fazendo nesse projeto. Eu sou Ilzani, eu sou professora da Rede Municipal de Mesquita, Rio de Janeiro, Baixada Fluminense.
e eu fui convidada com muita alegria. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque cada fala me faz rememorar, né, a entrada 2020, através de um convite de uma das professoras pesquisadoras, a professora Flávia, que entendeu, né, e que convidou os professores da Baixada e perguntou se eu não gostaria de participar, mas não somente eu, uma questão estratégica, porque eu sou professora e atuo na Secretaria Municipal de Educação. Então, a minha chegada ao projeto inicialmente foi para ser ponte e elo entre os professores regentes, os professores do AEE. E então pensamos numa estratégia de convidar até coordenadores pedagógicos e também professores, tanto dos anos iniciais quanto dos anos finais, para participar. Então, inicialmente, a participação dos professores, nós tínhamos apenas uma professora de educação especial. Hoje, nós somos 6 professores, tanto professores de educação especial, e temos uma professora de educação infantil, né, que também se chegou a esse projeto. E como esse encontro, como a prática da pesquisa, como a troca no projeto, né, dessa questão cotidiana da escola, tem realmente mudado a prática. Mas não só isso, as escolas representantes, que hoje são 3 escolas, são escolas que têm mais proximidade, porque diante de uma proposta, por exemplo, de trabalhar quem sou eu, onde vivo, uma das professoras, né, a professora Isabel, junto com o professor Marcos, a professora Emília e Lucélia, tiveram a ideia de fazer um intercâmbio entre as escolas, né, de ir até uma escola. Então, assim, a nossa rede hoje é uma rede de 38 escolas, mas como a apresentação também desses professores em outros espaços, professores que fazem parte do projeto, tem também multiplicado as práticas que têm sido desenvolvidas através do olhar, da base teórica, metodológica desenvolvida no projeto. E isso é muito rico, porque não somos nós só os 6 professores. A oportunidade que cada professor tem multiplica isso dentro de uma escola, dentro das escolas, né? Pessoal, a carta-resposta da Judite para o Gustavo foi feita ontem. Corumbá, 23 de outubro de 2023. Olá, Gustavo. Meu nome é Judite. Moro em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Gostaria de ir ao Rio de Janeiro. Eu já fui para Santa Cruz, na Bolívia. Eu vou no Porto Geral visitar a minha madrinha. Eu tenho um irmão de 1 ano e 7 meses. Você torce para o Flamengo? Olá, sou Damiana, da Costa Sancha Oliveira, de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Quando comecei no projeto, eu trabalhava na escola Kaique Paranés Sacida, que é uma escola do município aqui de Corumbá, onde a professora Mônica começou com o projeto e tive a oportunidade de acompanhar os 2 primeiros anos. Eu estava na coordenação da unidade escolar e fui acompanhando o trabalho que estava sendo desenvolvido, o projeto. Em 2020, ela me convidou para participar, eu fiquei imensamente grata, aceitei prontamente o convite e estou até hoje. E assim, fui evoluindo, fui construindo um conhecimento muito bom dentro do projeto. Então, a dinâmica do projeto colaborou muito com o meu profissional e também o pessoal. Tanto que em 2021, eu decidi sair da coordenação e retornar para a sala de aula. Mas acabei indo para a educação especial, para a sala de recursos, lá mesmo na Escola Kaique, e lá eu pude desenvolver algumas atividades com os alunos, atividades do projeto de pesquisa. Então, essa troca de
A aprendizagem colaborativa me ajudou muito. Eu pude ficar lá no AE, com as atividades 2021, 2022, trabalhando com as ideias, com as contribuições, sugestões que eu ia pegando aqui e buscando junto com os colegas. Trocava ideia muito com as meninas lá do Pará, as meninas do Rio, aí todas as professoras pesquisadoras sempre pontuando como desenvolver a tal atividade. Então, dando um outro olhar, e esse olhar me ajudou bastante na construção da atividade lá na sala de recursos. Um deles foi o uso da tecnologia. Trabalhar com alguns alunos, síndrome de Down, como desenvolver a tecnologia para que pudesse escrever o nome, pudesse saber o nome do familiar, o endereço da sua casa. Então, trabalhamos com o Google Maps. Então, fomos utilizando a tecnologia para a aprendizagem do nosso aluno lá, tanto na forma lúdica quanto na forma de usar a própria tecnologia em si mesmo. Oi, Igor. Meu nome é Pietro. Eu estou aqui na sala, eu estudo em Corumbá. Eu sou do 1º ano e estudo na Escola Monte Azul. Eu e meus coleguinhas assistiram o seu vídeo, a gente gostou muito. E a gente também a gente deu um abração para você aqui na Escola Monte Azul. E espero que você esteja muito bem aí na sua escola. E também quero que você esteja muito bem. Tchau! Eu me chamo Gilda Saldanha, eu sou do estado do Pará. Eu trabalho com meninas de um acidente que acontece aqui em Belém, na região amazônica, que são crianças vítimas de atropelamento. Então, a gente chama classe hospitalar, né? É uma escola, na verdade, é uma escola dentro de um espaço de acolhimento, e nesse espaço de acolhimento a gente desenvolve, dá continuidade à escolaridade dessas meninas. Então, venho acompanhando esse trabalho da professora Ivanilde há muito tempo, e ela nos convidou, né? Gilda, você quer participar? Eu disse, com certeza, professora. E aí, junto comigo, eu trouxe todos os outros professores que estavam também, né, dentro da classe hospitalar. E esse foi um momento de encontro, de partilha, e um momento, como você falou, de muito entusiasmo, porque nós desenvolvíamos um trabalho estamos desenvolvendo um trabalho dentro da Amazônia, né, e vocês sabem da dificuldade que a gente tem com termos de tecnologias. Então, para a gente foi um desafio, né, como trabalhar de forma diferenciada dentro da Amazônia para algumas crianças que não tinham computador, mas no nosso espaço nós temos computador. E com as atividades desenvolvidas, principalmente no projeto Semente, né, que nós do dia a dia podemos trabalhar com audiovisual, né, de forma prática, né, não só com computador, mas com celular com atividades práticas, né, a gente pode avançar no nosso trabalho, no nosso processo de leitura e escrita com as crianças. Então, eu acho que isso que foi o mais dinâmico e importante dentro do trabalho, né, fazer com que as crianças pudessem participar ativamente do processo de alfabetização. O Espaço Acolher, né, que é onde fica a classe hospitalar, eles já vinham trabalhando com um blog, né, já tinham o Instagram, já vinham trabalhando nessa perspectiva, né, de divulgação do trabalho, de colocar as informações. Mas com a proposta, eles conseguiram ampliar um pouco mais, porque foi justamente como foi colocado pela Rosália, foi no início daquela pandemia, quase, no meio da pandemia mais ou menos, que as meninas ficavam distantes, não podiam vir do interior, né, do estado, para continuar o tratamento, porque estavam, né, impossibilitadas de fazer essa mobilidade, né? E aí foi interessante porque algumas práticas que foram discutidas, que foram levadas a efeito no grupo, que foram discutidas no grupo, foi possível fazer junto às meninas, né? O espaço, as professoras do Espaço Acolher conseguiram dar continuidade nesse trabalho com as meninas que estavam nos outros municípios do estado do Pará. Então, só para complementar o que a Irzani falou, que foi bastante interessante, essa troca entre os grupos, né? Nós fizemos uma atividade que a gente chamou de dicionário afetivo multicultural, né? Então, cada estado
separou aqui aquelas coisas mais interessantes que tinham dentro da sua cultura, né? E aí nós montamos depois um PowerPoint junto com as crianças, isso tudo sempre junto com as crianças, né? Tanto daqui como dos outros estados, Corumbá e Rio de Janeiro. E aí cada estado montou aquele dicionário, aquilo que era mais afetivo, né, para as crianças. Aí aqui de Belém, Rio, Açaí, né? Lá do Rio de Janeiro, as crianças colocaram Cristo Redentor, churrasco na praia, né? E Corumbá também colocou peixe, foram coisas assim bem interessantes. E aí, no final, montamos um dicionário só, juntamos de todos os estados, e aí trocamos, né? As crianças lá do Rio de Janeiro, né, a Lívia sempre disse, eles se empolgaram bastante com o nosso dicionário daqui, né? Eles, o que é isso? Olha, esse peixe não tem aqui. Aí começou falou também assim, olha o rio, mas eles moram dentro do rio, aí começaram a perguntar, né? Então foi toda essa dinâmica dentro da sala de aula do Rio de Janeiro. E as crianças daqui, né, do Espaço Acolher, também quando viram praia, muitos não viram praia, porque aqui a nossa praia é praia de rio, né? Não é praia de mar. E aí a gente foi explicando como é que era, né? E depois mandaram um e-mail também, perguntando mais algumas coisas sobre aquelas imagens. E aí cada um contou a sua realidade. Aí eu lembro que de Corumbá tinha um peixe bem bonito, né? Aí as crianças daqui disseram, esse peixe daqui não é o mesmo do nosso. E aí foi uma troca, assim, bem interessante, né? Então, essa foi uma atividade, assim, que foi bastante marcante, né? Dessa troca entre os estados, né? Troca entre as culturas, né? Foi muito, muito interessante. Então, o primeiro verbete é o pôr do sol, que representa felicidade. Poético, animador, inspirador. Também achei, João. Tá, então você quer dizer, por que essa arara representa quem você é, a sua identidade? Por quê? Por conta que o meu avô, ele já faleceu. Ele me deu uma de presente e até hoje eu tenho ela. E ela tá com mais de 10 anos. É? Ela tá com quase uns 14 anos que eu tenho ela. Então, representa quem você é, a sua identidade? Isso. E lembra o quê? Seu avô, meu avô, né? A natureza. A natureza e o que mais? E a minha bisa também. Um outro momento marcante foi em agosto, quando a gente estava trabalhando o tema Onde Eu Vivo. E aí, um dos alunos da escola aqui do Rio de Janeiro estava trabalhando com a professora e a professora explicando para ele, trabalhando com um dispositivo do Minuto Lumière. E aí, esse aluno é um aluno adulto que estuda numa classe aqui de Mesquita, e ele pegou o celular, foi para a praça, na cidade onde ele estava, e começou a filmar a praça e dizer daqueles pontos que tocava para ele, que tinha sentido para ele, nesse contexto do onde eu vivo. E aí, quando a gente viu aquilo, a gente pensou, poxa, realmente está dando um outro sentido o uso do dispositivo, e ele, a partir do olhar dele, ressignificar aquele lugar, a sua prática, e dar outro contexto para aquilo. Então, a ideia do tema, do onde eu vivo, casou bem nesse momento com o dispositivo do Minuto Lumière, que foi escolhido pelo grupo, não foi, era uma exposição, é espontâneo essa escolha, e aí para esse aluno adulto, de um contexto de sala de recursos, fez todo sentido e deu para a gente também um outro olhar e outras possibilidades, que é essa que a gente vem dialogando com a teoria, que é não só a tecnologia está ali friamente, mas ela também está a serviço e ao uso do que a gente quer, que é esse protagonismo do aluno, esse desenvolvimento da comunicação, da leitura e da escrita, que ali com certeza a professora tem diálogo para a semana toda com esse aluno e com os outros também. E aí, com certeza, aquele vídeo está lá no nosso Padlet, pode ser um vídeo ampliado para os outros alunos e até assim num contexto de diálogo. O que mais que pode ser feito desse lugar? Então, assim, o que foi falado aqui do projeto, ele não ficar ali preso. Pelo contrário, ele abre e essa rede só se amplia. O que no início talvez fosse uma rede tecida
pequena, ela agora cada vez ela ganha outras formas e vai sendo crescida e acrescentada a outros roteiros e outras ideias. Bom, eu sou Regina, sou docente, né, da universidade de origem, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e hoje atuo na Universidade Católica de Campo Grande e inicialmente de Corumbá, né? Sou de Corumbá, então por isso esse meu contato mais próximo, né, de muitos anos com o grupo de Corumbá e principalmente com a professora Mônica Cassar, que nós já desenvolvemos vários trabalhos conjuntos, inclusive, assim, o convite veio por conta das minhas pesquisas voltadas, como ela já disse, para as redes municipais, para as redes estaduais, inclusive pensar, né, a função social da escola com as crianças que estão, né, no seu interior, com as suas características, com a sua diversidade. Então, acho que isso é que me levou, né, a esse projeto, isso que me encanta, vamos dizer assim, é continuar participando. Eu acho que um ponto importante aí da aprendizagem colaborativa, e o nome já indica, é o trabalho coletivo. Eu acho que é impressionante, né, como o grupo foi desenvolvendo o olhar coletivo para o trabalho do outro, para o trabalho dos outros grupos, a construção, né, do trabalho pedagógico por meio do diálogo e de muitas atividades, ações, né, relacionadas aos temas, como já foi também aqui destacado. Eu acho que isso é fundamental. Isso é importante, acho que é um dos destaques, né, da aprendizagem colaborativa, que está relacionada à questão da inovação pedagógica, e a inovação, então, aqui está relacionada à construção da autonomia, né, a construção da autonomia das crianças, e já finalizando, né, dentro das várias atividades que elas já mencionaram. Eu fiquei pensando que pode dar, para alguém que está assistindo o nosso bate-papo, pode dar uma impressão, às vezes equivocada, de que tudo isso é um processo espontâneo, e que definitivamente não é um processo espontâneo. Ele é um processo pedagogicamente muito bem planejado, a partir de uma base teórica bastante sólida. A gente trabalha com perspectiva de leitura de Paulo Freire e leituras de Vygotsky, uma base marxista bastante bem articulada, e ali a gente fazendo a proposição cotidiana, esse olhar está ali sustentado. Então, isso faz muita diferença, porque a gente vê na literatura, por exemplo, bastante coisa sobre o trabalho colaborativo. Quando a gente lê alguns relatos de experiência, algumas pesquisas, dá a impressão, às vezes, que bastou colocar 2 ou 3 pessoas juntas, ou 2 ou 3 professores juntos, ou 2 ou 3 alunos juntos, que a coisa flui. Não é assim. Existe realmente um trabalho de planejamento, de uma intenção pedagógica, em cima de teorias. Então, a teoria está ali articulada o tempo inteiro. A gente está tentando fazer um trabalho de praxis, uma construção de praxis colaborativa. É muito trabalho construído coletivamente e reavaliação, o que está dando certo, não é, e não ter medo de nos provocar, e não ter medo de nos criticar e falar, gente, isso daqui está dando tudo errado, vamos pensar em outras possibilidades. Bom, o meu nome é Ivanilde Apoluceno, eu sou professora da Universidade do Estado do Pará. E a minha fala era um pouco em cima do que a Mônica colocou, né? Nós não estamos partindo de algo sem ter uma discussão teórica, né? A gente parte do pressuposto que o Paulo Freire mostra que a educação é um processo de interação, de comunicação,
né? E o Vygotsky é um trabalho de mediação, e a mediação ela se dá nas interações. Então, e eu penso que nós temos 3 pontos importantes nesse planejamento, né, intencional, como a Mônica coloca. Primeiro, é um trabalho de reflexão sobre a prática, né? Nós vamos pensando o que estamos fazendo e vendo o que está indo para o certo e o que não está indo, e repensa e volta. E é um trabalho também que leva os professores a pensar sobre a sua própria prática. Eu acho que a reflexão sobre a prática é um princípio freiriano, que é um princípio que faz parte do processo. Segundo, é uma prática democrática, né? As pessoas participam dos grupos e têm voz, né? Opinam, sugerem, avaliam, porque tem todo esse movimento sempre de avaliação, de reflexão, de planejamento, e isso é feito, né? As pessoas se colocam, as pessoas colocam as suas dificuldades, colocam também as suas expectativas, seus desejos, seus sonhos, e com isso vai se construindo, porque é um trabalho de construção, né? É um trabalho de construção coletiva. Mas ele é democrático nesse sentido, porque ele é pensado coletivamente, ele é sugerido coletivamente. E o outro elemento que a Gilda coloca, que eu acho que é importante, ele também é um trabalho intercultural. Ele tem também um pressuposto teórico da interculturalidade, porque as nossas práticas não são só práticas pessoais, elas são práticas sociais e culturais, né? Nós temos ambientes culturais diversos no mesmo país, né? E isso nos faz pensar não mais só individualmente, nem no meu local, né? Mas também pensar o outro. Tem toda uma dimensão de alteridade, de ética, que tem aí, que está por trás dessas relações. Eu não penso só da Amazônia, eu já penso também lá do Rio de Janeiro, eu vivencio, eu experiencio, eu já me coloco no lugar do outro, né? Então, eu acho que há esses elementos que são elementos que têm uma dimensão teórica, né? Eu acho que a questão da interculturalidade também está sendo construída e ela tem uma base teórica também, né? Quando a gente fala da interculturalidade, é da relação entre as culturas, fazendo uma relação nessa perspectiva da alteridade, de conhecer o outro, de compreender o outro, de respeitar o outro, nessa perspectiva. Então, nessa dinâmica do vai e do vem, sabe? De pensar qual é o melhor caminho, o que está faltando, começou a surgir a queixa de que, olha, a gente fazia diretrizes pedagógicas, ou seja, a gente pactuava qual é a linha mestra que vai orientar todas as práticas pedagógicas, né, nas escolas, todas as práticas com todas as crianças. Cada grupo faz como quiser, escolhe como faz, mas tem um fio condutor. Então, esse foi quem eu sou foi um, como eu vivo foi outro, o dicionário, né, da multicultural, enfim. E aí, mas os professores começaram a dizer, olha, a gente precisa de orientações para usar a tecnologia. Não é assim, vamos integrar a tecnologia. Foi uma coisa interessante, que no começo a gente temia muito aquela ideia do solucionismo tecnológico, que é muito forte na área de educação, né? Põe a tecnologia que inova, inovação é tecnologia. A gente já começou dizendo, não, inovação não é tecnologia, a inovação é a intencionalidade pedagógica em cima de um projeto político-pedagógico, digamos assim, né? E isso a gente construiu juntas. No primeiro ano, a ideia de que tecnologia é adicional, mas ela pode ser boa, como as meninas já contaram aqui, Damiana, Gilda e tal, Eusani. Aí foi a nossa parceria com Semente, daí nasceu nossa parceria com Semente, que as professoras diziam assim, não, mas não dá para vocês organizarem diretrizes melhores, assim, não dá para a gente ter algo mais estruturado para que a gente possa seguir, não precisa ser um manual, mas a gente precisa ter orientações, não é assim, vai saindo usando.
E é uma coisa que a gente sempre aprende, né, na experiência com professores, entre nós também, né, na universidade, que a tecnologia está a serviço de algo. Então, desde que você tem claro qual é seu objetivo, que no nosso caso era leitura e escrita, né, e aprendizagem colaborativa para inovação em leitura e escrita, a gente pode ter um manual de tecnologias, a gente pode ter alguém que nos diga, olha, se você fizer assim, vai funcionar melhor. Para que a gente vai inventar a roda? Daí eu propus à equipe, olha, eu conheço o Semente, eu sei que o Semente faz isso muito bem, que está dentro do espírito democrático que Ivanilde apontou, está dentro do espírito da praxis, porque vocês são freirianos, como a gente, né? Tem Paulo Freire como referência. Eu falei, eu acho que poderia ser uma boa parceria. E foi, boa parte das pessoas novas também, né, Damiana, viram o guia e curtiram o guia e disseram, eu também quero brincar disso. Então, acho que isso foi um movimento importante para nós, sabe? De pensar assim, a gente precisa de ajuda que diga qual é a melhor maneira de incorporar a tecnologia na leitura e na escrita. Porque a gente pode pensar junto, mas por que a gente vai pensar junto se alguém já pensou e já fez? Então, daí o convite para vocês. E a gente notou, né, Gilda? A Gilda sempre comentava isso, a Gilda, inclusive, comentou isso no Encontro de Vassouras, que ajudou muito a fazer a conexão teoria-prática. O guia e todos os dispositivos e o modo como o Semente articula a prática com a tecnologia ajudou muito a reflexão teoria-prática, que era uma questão também que os professores colocavam, né? A dificuldade, como a gente tem uma linha teórica estruturada, como disse a Ivanilde, às vezes não é fácil você pegar uma discussão teórica e transformá-la em prática pedagógica, não é simples. E aí as meninas disseram isso, os professores, o guia ajuda a fazer isso, né? Ajuda a transformar aquilo que é teórico em prática. Então, eu ouvindo vocês, minha gente, assim, os relatos se cruzando, a imagem que me veio é de uma terra ficando cada vez mais fértil e produzindo um ecossistema cada vez mais complexo, resiliente, criativo, né? Escutando vocês, essa foi a imagem que foi aflorando para mim, né? Cada relato, por exemplo, da Damiana, que contou com o apoio do grupo para beneficiar um aluno específico que estava com problema e ela precisava resolver e teve ideias. Isso como está conectado com a base teórico-metodológica que Mônica, Ivanilde e Rosália trouxeram. Enfim, como está tudo, né, tudo vai se articulando de uma forma tão complexa, em tantas dimensões, né? E a gente vai vendo esse afloramento de experiências benéficas no chão da escola, né? Então, eu queria trazer essa imagem do chão da escola, assim, digamos, chão da escola como lugar para semear, né? Como a Rosália traz, essa intencionalidade pedagógica que é uma intenção de inovação, né? Eu penso esse e-book que foi desenvolvido com apoio do grupo de vocês, que nos deu a oportunidade para pensar e sistematizar essa metodologia num material pedagógico, né? Eu fico pensando o que vem antes desse encontro, né? A gente se envolveu numa experiência num quilombo e foi a prática junto com as professoras nos quintais dos ancestrais das crianças que nos foi nos dando pistas de como formatar uma prática de um jeito ou de outro. A gente também teve muita reclamação, reorientação das professoras que não gostaram do que estava sendo desenvolvido e demandaram outro direcionamento. Houve também a Secretaria de Educação de Conde que solicitou essa articulação mais direta com a alfabetização e o letramento. E aí, junto com as professoras e junto com a comunidade, essa metodologia foi sendo organizada, né? Então, eu percebo aí também esse lugar do chão da escola fazendo emergir um ecossistema complexo, que tem o saber da universidade, tem o saber pragmático das professoras no chão da escola, tem o saber da comunidade, no nosso caso, da comunidade quilombola do Guruji Ipiranga, né?
tem as demandas institucionais. Então, é um cenário complexo, desafiador, né? Mas que ele é necessário para que a gente produza experiências transformadoras, né? No sentido de fortalecer comunidades, né? Transformadoras nesse sentido, de fortalecer comunidades resilientes e que, enfim, possam, né, se tudo correr bem, né, passar a cuidar do planeta com cada vez mais autonomia, protagonismo e criatividade, né? Então, quando vocês, digamos, ancoram essa discussão sobre aprendizagem colaborativa e inovação pedagógica nessas bases freirianas, né? Então eu olho para essa nossa jornada e percebo isso acontecendo. Só que tem muitas escolas que estão restringindo o uso de celular, tem uma discussão mal resolvida em relação à inteligência artificial na educação, tem a questão da manipulação das redes sociais e os problemas que isso estão gerando nas meninas, principalmente, né? Tem pesquisas de meninas que estão se suicidando por conta do uso do Instagram, né? A gente tem problemas, tem a questão do tempo de tela para as pessoas mais novas, a gente está aqui pensando o audiovisual na alfabetização e no letramento, e aí a gente vai lidar com isso também, né? Então, assim, que alguém aqui, né, quem que poderia falar algo sobre isso? Como lidar com essas objeções do chão da escola? Na classe hospitalar, a gente tem muito essa discussão, porque, assim, a tecnologia, ela chama muita atenção, né, da criança, do adolescente, e no dia a dia a gente vê o uso errado das redes sociais, a gente tem muito isso, vê isso com as meninas, e a gente conversa muito com elas sobre isso, né? Porque é novo para elas, né? Principalmente as que vêm da região do Marajó, que não tem internet, e quando chegam na Acolher tem, e aí pega o Wi-Fi do espaço Acolher, então tudo isso a gente conversa muito com elas sobre isso, né? O cuidado que elas têm que ter, né, com o uso das redes sociais, porque a gente acompanha, né? O professor está ali de olho em tudo, né? Então a gente vai ver o que elas estão colocando no Facebook, o que elas estão colocando no Instagram, a gente fica o tempo todo de olho, né? E conversa muito com elas sobre isso, né? Teve uma época também que a gente fez, inclusive, um folderzinho, né? E vez ou outra a gente está voltando com elas sobre isso. Que geralmente quando entra alguns bolsistas, estagiários da UEPA, é uma das tarefas que a gente dá para elas, para as meninas mais novas, que conversem com as meninas, falem abertamente com elas mesmo o que está tendo por trás das redes sociais, né? Que elas se interessem e entendam realmente o que está acontecendo, né? O curso, né, com das tecnologias, nós propiciamos para ela muitos jogos, né? Vários joguinhos. E, às vezes, concorre também com a parte da escrita, né? E aí tem momentos, e agora não, aí vamos fazer outra coisa. Daqui a pouco a gente vai para o computador. Então, a gente divide esse tempo também. Então, essa discussão dentro da sala de aula, ela é muito presente. Pelo menos no Espaço Acolher, a gente trabalha muito essa questão, né? Divide o tempo, não só computador, mas também a escrita, a leitura de livros, né? Então, a gente divide esse tempo. E também o uso das redes sociais. A gente é uma constante. De vez ou outra, a gente volta com essa temática. Eu entendo que pela atenção à perspectiva democratizada de conhecimento, de acesso aos instrumentos culturais e tudo mais, a posição do grupo é jamais aceitar uma proibição. Pelo contrário, a gente tem que enfrentar as questões que estão postas e instrumentalizar os nossos alunos e os nossos professores a utilizar qualquer um desses instrumentos. O que se produz no mundo inclusive o que se chama de tecnologia de informação e comunicação, a gente parte do princípio de que é um produto construído pela humanidade e tem que estar a serviço da humanidade. Então, as pessoas têm que ser instrumentalizadas para elas estarem no controle disso e não estarem submissas a uma organização que acaba controlando o próprio comportamento, manipulando. Então, a gente parte do princípio de que o esclarecimento, a discussão, de fato, enfrentamento aos problemas e jamais a gente
proibir ou fingir que não está acontecendo ou dizer, não, isso aqui não é para a sua idade, porque as coisas não se resolvem dessa maneira. Bom, chega nos blocos finalmente, assim, né? Da finalização, né? E aí, acho que nesse momento eu vou saber de vocês quais são as perspectivas e apresentar um pouquinho direcionamento, né, do que vocês estão pensando, quais são essas possibilidades todas aí. Bom, primeiro que para a gente está pensando em continuar juntas, em continuar aprendendo juntas, em continuar aprofundando o trabalho que a gente já fez, porque a gente percebe que não tem fim, ele é infinito, não é tedioso, tem sempre algo mais interessante que nos atrai e nunca é desmotivador. Cada ano que começa, a gente tem mais motivação que o ano anterior. E a partir de uma pergunta de Felipe também, que era como é que vocês sistematizam isso, né? Não é importante fazer uma validação? Daí a gente resolveu publicar um livro. E esse livro tem a ver com a discussão teórica, de qual é o parâmetro teórico que a gente adota, tem a ver com as reflexões sobre o papel social da escola, como Regina fala, né, a função social da escola, e tem a ver com as experiências das professoras, que é nisso que a gente está apostando mais, os relatos de experiência e também o artigo do Semente, né? A gente quer que ele seja um livro que discuta teoricamente a nossa prática. Então, é a prática, principalmente a prática, em diálogo com as perspectivas teóricas. Eu quero dizer que, assim, agradecer, na verdade, né, por vocês estarem aqui com a gente, por poderem compartilhar não só com a gente, mas com quem está ouvindo, né, o início desse projeto, dessa proposta, né, e tudo, enfim, da forma muito clara, assim, como é bonito ver, né, como ele começa uma sementinha e vai se alargando, assim, né, desse jeito tão bonito, assim. E o outro agradecimento é por materializar, eu vejo, assim, um projeto com uma força de sustentação muito grande, né? Muito grande, assim, no sentido de ser uma rede de apoio, como vocês colocaram, né? Essas trocas e desse processo colaborativo, mas é uma sustentação, né? Grande, assim, isso é muito, muito forte. Fico pensando, assim, experiências universitárias, né? Que não chegam nem a esse alcance, assim. E eu vejo como é bonito perceber esse processo de sustentação ao longo de tanto tempo. Né? Então, eu agradeço muitíssimo, assim, pela possibilidade de vocês estarem aqui com a gente. Bom, eu também quero agradecer, em nome de todos nós do grupo, né, da pesquisa, os professores, de também estarmos juntos neste momento, conversando, refletindo, pensando, né, e nos aproximando um pouquinho mais neste momento, que também acaba sendo um momento de avaliação do nosso próprio trabalho, que a gente vai pensando junto, né? Então, eu fico muito feliz e agradeço, em nome de todos nós que fazemos parte da pesquisa, a oportunidade que vocês estão nos dando de conversar sobre a pesquisa colaborativa. Muito obrigada. Obrigado, professora. Muito obrigado, professoras, todas que estão aqui presentes. Queria agradecer também, assim, para a gente, assim, para a Semente, a missão que a gente se coloca é muito estabelecer essas pontes, né? Tanto das escolas com as suas comunidades, quando a gente desenvolve projetos, né? Mas também essas pontes entre, né, universidade e escola. Né? Então, a gente está aqui agora celebrando a nossa parceria, mas também reconhecendo e honrando o projeto de vocês. É de muita felicidade para a gente e que bom que a gente teve essa oportunidade de poder oferecer para o mundo essa conversa, para que mais pessoas conheçam e a gente possa inspirar a formação de outras comunidades também de pesquisas e práticas, né? Então, agradeço demais. Abro aqui para quem está vendo a gente pelo YouTube. Então, eu abro aqui a tela para a gente, todo mundo, se puder abrir aqui as telinhas, a gente poder dar um tchau coletivo aqui. Obrigado, gente. Até os próximos encontros entre nós, até os próximos episódios.
A gente se vê. Um abraço. Esse é o podcast Educação Audiovisual na Prática, produzido pela Semente, Escola de Educação Audiovisual. E a segunda temporada está sendo apoiada pela Lei Aldir Blanc, da Secretaria de Estado da Cultura da Paraíba. Esperamos que você tenha gostado. Pode deixar aqui nos comentários da sua plataforma de streaming ou de podcast sugestões para novos temas, para a gente poder pensar os outros episódios. Bem, um abraço e até a próxima.